Neste mês, nós estamos falando sobre formação espiritual, fundamentada em Jesus. Olhar para a vida de Jesus e descobrir de que maneira nós podemos construir a nossa vida enquanto discípulos de Jesus, espiritualmente. Aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador, nasceram de novo. Têm uma nova vida, uma nova oportunidade de seguir em frente, ao lado de Jesus. Então, quais são os fundamentos, quais são as bases para que nós possamos ter essa vida espiritual construída em nós? Ok? Vida cristã é Jesus em nós, esperança da glória. Isso é vida cristã. É a pessoa de Jesus habitando em nós. E isso é uma esperança de glória para as pessoas poderem ver a vida que nós levamos em Deus. Por descobrir isto, eles podem ver a Jesus. Não é fantástico? Que a minha vida, a maneira como eu me comporto, a maneira como eu vivo, reflete a glória de Jesus. É um privilégio enorme, não é? Refletir Jesus. Lembra, um discípulo não tem luz própria. A gente fica encantado com a lua, né? Lá de casa, quando a lua está cheia, dá para ver assim no céu, ela é bem cheinha, bem bonita, né? Inspira. Às vezes eu fico sentado na varanda, olhando só para a lua. Não preciso dizer nada, só contemplar. Mas a lua não tem luz própria. Ela só está a refletir a luz do sol. É assim que Deus espera de nós. Eu não tenho luz própria. Eu vou refletir a luz do Senhor Jesus. Como a lua reflete a luz do sol. Então, o que nós queremos é refletir, ser um bom reflexo de quem é Jesus. Tá bem? E nós estamos usando esse acróstico para fundamentar a nossa vida em Jesus. Tá? Então, Jesus é a nossa visão. Nós vimos domingo passado, nós queremos vê-lo. Jesus é a nossa inspiração. Nós vamos ver hoje, queremos ouvi-lo. Jesus é a nossa devoção, queremos amá-lo, e Jesus é a nossa ação. Queremos viver a vida de Jesus. Então, aquele acróstico, vida, serve para nos lembrar das coisas que Jesus quer fazer conosco. Tá bem? Então, queremos ter a mesma visão, ver Jesus. E eu posso ver Jesus através do quê? É um diálogo, é uma conversa, né? Ok, pelo Espírito e pela palavra. Então a maneira de ver Jesus é pela palavra. Por isso nós queremos enfatizar o tempo gasto com a palavra. Meus irmãos, eu nunca vou cansar de dizer que se você não gasta tempo com a Bíblia, você não tem hipótese de conhecer Jesus. Porque ele se revela através da Bíblia, da palavra. Então, quer conhecer Jesus? Sim. Vai estudar a Bíblia. Gaste tempo. Coloque na sua agenda, no seu programa do dia, um tempo para dedicar à palavra. É assim que nós vamos crescer. Conhecer Jesus. Combinado? Então, separe um tempo para estudar a Bíblia, para conhecer melhor a Bíblia. Na semana passada, nós queríamos permanecer na visão que vem de Jesus. Queremos vê-lo. Para ver Jesus, eu preciso ter os mesmos óculos que ele. Eu sou míope. Quando eu tiro meus óculos, eu vejo tudo embaçado. Eu não consigo assim ver com clareza
as pessoas, né? Mesmo os que estão aqui mais perto. Mas quando eu ponho meus óculos, ele corrige a minha visão. Eu consigo até ver a cor dos olhos das pessoas. Ó, que coisa boa. Como é bom ter uns óculos, né? Sem Jesus e com Jesus. Então eu quero ver como Jesus vê. Eu quero olhar para o meu redor pela mesma ótica, pelo mesmo ângulo que Jesus vê. Quer ver bem? Coloque os óculos da palavra. A Bíblia funciona nesse aspecto como os óculos que dá as definições para mim. Percebe? Boa. Na semana passada, eu mostrei esse conjunto de versículos, de frases, que é quando eu acordo todos os dias, Deus me vê assim. E eu tenho que me ver assim. Eu tinha dado uma tarefa. Muito bem. Lembra, eu sou professor. E aí, professor, quando passa uma tarefa, ele procura saber se os alunos fizeram, né? Que se eles não fizeram, então não aprenderam a lição. Tá bem? Então, a tarefa era colocar aqueles versículos dentro da visão de como Jesus me vê. Então, Jesus me vê como uma nova criatura, ele me vê como livre de condenação, ele me vê salvo para sempre. E assim tem aqueles 27 versículos e ideias de como Jesus lhe vê. Cada manhã, durante os 7 dias da semana. Pegue um. É assim que Jesus me vê. O primeiro, Filho de Deus. Vá lá ver o texto de Romanos 8, 14 a 16. Comece o seu dia com isso na cabeça. Jesus, Deus me vê assim, como seu filho. Como é que você vê o seu filho? Você faz tudo pelo filho, não faz? Às vezes não devia, mas que a gente faz, faz. Né? Muitas vezes a gente sofre para não deixar o filho sofrer. Que coisa boa. É assim mesmo. Filhos para serem amados, não é? E a gente tira da gente para dar para o filho. E é verdade. Eu digo que criança, quando chega em casa, o pai pega no colo e fala, que gracinha, tão lindo. Eu digo assim, mal sabe você que ele vai te tirar noites de sono, que ele vai gastar do seu dinheiro, mesmo sem fazer absolutamente nada. Você vai comprar leite para ele. E se não tiver o dinheiro para outras coisas, para o leite do menino tem. Fralda. Eu sou da época que tinha fralda de pano, né? Agora é tudo descartável. Custa um balúrdio. Né? Roupa. Quantas coisas, aquela coisinha tão preciosa, tão linda, vai meter a mão na sua carteira e vai tirar de lá tudo que você tem e o que não tem. Filhos, a gente faz de tudo por eles. Cria com um cuidado fantástico, não é? Horas de sono. Se ele fica doentinho, você passa a noite sem pregar os olhos para cuidar do bebê. E no outro dia tem que levantar, se deitou, né? Tem que ir trabalhar. E ele sabe que vai fazer o quê? Dormir. Filhos é bom demais. Acorde de manhã e lembre, você é filho de Deus. Deus já providenciou tudo que você precisa para ser um filho saudável, né? Coisa boa é ser filho de Deus. Não tem coisa melhor. Então,
Se você não tem certeza que é filho de Deus, não saia daqui hoje sem essa certeza. Pode conversar com qualquer um dos irmãos aqui e ele vai lhe ajudar a entender como se tornar um filho de Deus. Porque a gente vai ser adotado na família de Deus. Ele vai adotar você. Aí ele vai dar o nome dele para você. Você pode ser chamado Filho de Deus. E aqui a gente pega os filhos, olha bem e fala assim: ah, você é filha de... Por quê? Porque parece, tem as expressões, o jeito, né, dos pais. É exatamente isso. Ele vai lhe receber como filho e vai começar a ajudar você a se tornar um reflexo do pai, da família de onde você vem. Eu acho interessante que todas as crianças aqui aprendem a falar português, com o sotaque de Portugal. Por quê? Por mais que eu tente, eu não consigo. Quando eu abro a boca, todo mundo sabe que eu sou brasileiro, que eu não sou português. Mas você pega um miúdo, e quando ele fala, você sabe que ele é português. Por quê? Sabe, não? Isso também, burro velho não aprende línguas. Mas os burros novos aprendem, né? Então, mas ele aprende pela convivência. Não é? Tem um filho de um amigo nosso, que veio lá do Brasil, o Vacílios, vocês conhecem, o Murilo. O Murilo fala português do Brasil com a família e quando está junto com a gente. Bota ele dentro da escola e ele começa a falar português de Portugal. E foi. Como pode? Claro, ele está convivendo com portugueses. Então ele pega o timbre, o sotaque, a música da língua portuguesa. Tão linda, né? Obrigado pelos portugueses que foram para o Brasil e nos ensinaram a falar português. Porque o Brasil é uma ilha de português cercado por espanhóis por todos os lados. É o único país na América Latina que fala português. Todos os demais falam espanhol. É mais ou menos como Portugal. Portugal está isolado pelos espanhóis de um lado e pelo Oceano Atlântico do outro. É a mesma coisa que o Brasil. É o Oceano Atlântico de um lado e um bando de espanhóis por todos os lados. Mas é isso que acontece. Deus quer fazer de mim e de você filhos. Nós vamos ter o sotaque de Deus. Nós vamos ter o jeito de falar de Deus. O brasileiro usa muito gerúndio. Falando, andando. Aqui é a andar, a falar. É isso que Deus está querendo fazer comigo e com você. Nos fazer semelhantes ao seu Filho Jesus. Por isso Jesus veio para a Terra, para ser o primeiro. Ele é o primeiro, primogênito de uma nova geração. Eu sou o unigênito. Não sei quantas gerações já depois de Jesus. Mas o mesmo ADN. Está no sangue, está na veia. É uma injeção de Jesus na veia. E o sangue de Jesus começa a circular no meu corpo, na minha vida, figuradamente, claro, né? E aí nós vamos assumindo as mesmas características de Jesus. Gostou da ideia? Então guarda contigo e lembra que quando você atravessar aquela porta, você é um reflexo de quem é Jesus. Amém? Ótimo. Então vamos em frente. Hoje nós vamos falar sobre inspiração. Queremos ouvir de Jesus. Tá bem?
queremos ouvi-lo, permanecer nessa inspiração que é Jesus. Permanecer significa constância, né? Então queremos permanecer ouvindo Jesus. Propósito. Propósito diz para onde eu estou indo. Por que eu vou fazer isso? Então, habitado e inspirado pelo Espírito de Cristo, momento a momento, podemos viver tudo o que Deus planeou para nós. Você sabe qual é o plano de Deus para a sua vida? Alguma vez você sentou para tentar escrever o plano que Deus tem para a sua vida? Porque não é o mesmo que Ele tem para mim. Filhos não são diferentes? Eu tenho 2. São diferentes porque um é uma menina e outro é um menino. Para mim é sempre menino e menina, né? Mas eles já são adultos. Mas o temperamento é totalmente... Os 2 foram criados na mesma casa, pelos mesmos pais, passaram pelas mesmas coisas e são muito distintos um do outro. Deus tem um plano para ti. Ele sentou com muita paixão pelo filho e começou a escrever aquilo que ele planeou para você. Você é um indivíduo. Ele não fez no atacado. Ah, eu vou fazer um plano para esse grupo aqui, ó. Todo mundo vai fazer a mesma coisa. Não. Ele sabe quem você é, como indivíduo. Ele conhece as suas necessidades, os seus gostos, aquilo que é mais fácil e aquilo que é mais difícil. Ele conhece. Ele sabe de você. Está pensando que pode se esconder de Deus? Pode não. A Bíblia já disse, se você fizer a sua casa lá no profundo do abismo, lá eu estarei. Pode ir para o mais alto, lá eu estarei também. Significa o quê? Não dá para fugir de Deus. Não dá para fugir do plano que Deus estabeleceu para você. Então, meu querido, é bom você saber qual é o plano. Porque se você fugir do plano que Deus traçou para ti, Ele vai atrás de você e te buscar. Venha cá, não é aí, é aqui. E se você não vem? Se você não vem, Ele corrige. Quer ter uma ideia de como Deus funciona? Leia a Bíblia. E como Deus tratou com o povo de Israel. Deus chamou Abraão. Do nada, sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu vou lhe mostrar. Você tem coragem de fazer um negócio assim? Pegar em todas as coisas e falar, muito bem, Senhor, manda que eu vou. Para onde? Vem, começa a andar que eu vou dirigir os seus passos. Olha, eu teria uma dificuldade enorme de fazer isso. Deus sabe. Então comigo Deus fala assim, ei, eu quero você os próximos 3 meses lá nas Caldas da Rainha. É mesmo? Tu tem certeza? Tenho. 3 meses. Sabe por quê? Porque eu quero dar um descanso para o Paulo. E aí eu vou usar você para cada domingo estar em comunhão com aqueles irmãos. Tá bem? Sim, senhor. O senhor mandou, estou obedecendo. E depois? Deus não me revela tudo de uma vez. Sabe por quê? Porque eu ia falar, não, Deus, aí eu não vou. Aí não dá. O senhor já está pedindo demais. Eu não sei o que vai ser a partir de outubro. Novembro, dezembro, já não sei. Mas eu sei uma coisa. O que o senhor mandar, eu vou obedecer. Porque não vale a pena não obedecer. Sabe por que não vale a pena? Tem uma expressão lá na minha terra que diz que a gente fica com os... Sabe o que é beiço? Os lábios? Inchado de tanto levar tapa na boca. Por quê? Porque a gente não obedece. Aí, é uma expressão no Nordeste do Brasil, né? Vai ficar com os beiços inchados de tanto levar tapa na boca. Para aprender,
fazer direito. Então, quando Deus começa a falar comigo, eu quero aprender logo de primeira. Não quero chumbar na matéria. Sabe por quê? Porque se eu não aprender de primeira, ele vai me dar a lição de novo. Porque ele quer que eu aprenda. Então, se ele quer que eu aprenda, cada vez que eu chumbar, ele vai dar a lição de novo. Aí eu falo, Deus, não, de novo não. Só uma vez basta. Tá bem, então faça de primeira. E aí eu tenho, ao longo desses anos de vida com Jesus, tentado sempre fazer de primeira, para não ter que repetir a lição. E tem algumas lições que eu não quero repetir mesmo, porque dói. Quando nós amamos os nossos filhos, muitas vezes nós os disciplinamos. E às vezes a disciplina envolve uma dorzinha no fim da espinha. Ali onde é macio, não é? Mas dói. Aí ele sabe, opa, não é aí o caminho era ali. Uhum. E ele aprende. Às vezes aprende pela dor. Às vezes aprende só de ouvir. Quando você não ouve, dói. Deus é especialista em nos disciplinar. Tá bem? Aonde o Espírito de Deus habita? Tem dúvida, é? Ok, aonde ele habita? Em nós. Somos o templo do Espírito Santo. Então, este local aqui só é santo agora. Por quê? Porque nós estamos cá. E quando a gente sair? É só uma construção, só um prédio. Não tem nada santo aqui dentro. A única coisa santa que tem aqui dentro somos nós. Não é bom assim? Então, quando você sai daqui, o santo, por onde os santos forem, a santidade de Deus vai junto. Não dá para deixar aqui. Não. Eu vou deixar essas coisas aqui lá na igreja. Aliás, isso aqui não poderia nem ser chamado de igreja, né? Precisa ser chamado só do prédio. Porque a igreja somos nós. Eu vou deixar isso aqui. E depois do domingo que vem eu pego. E aí você sai e leva a sua vida do jeito que você quer. Meu querido, eu tenho uma má notícia para você. Se você tomou uma decisão por Jesus, e a sua atitude é esta, e você vai levar muita peia de Deus. Porque Ele é um Pai que ama. E quem ama, corrige. Porque Ele quer o melhor para o seu filho. Tá bem? Então vamos lá. Habitado e inspirado pelo Espírito de Cristo, momento a momento. É momento a momento. Todos os dias. Olha, presta atenção. Mesmo quando eu vou à casa de banho, Jesus vai comigo, sabia? Não tem lugar que Ele não vai. Criança, adolescente às vezes também, entra na casa de banho e pensa que ninguém está vendo. Então ele faz coisas lá que ele não faz fora. Porque ele tem uma garantia que a porta está fechada. Sabe qual era o combinado lá na minha casa? Você pode entrar para a casa de banho, encostar a porta, não pode trancar. Mas pai, não pode trancar. Porque eu quero ter a liberdade de entrar na casa de banho a qualquer momento. É claro que a minha filha, quem entrava era a Magali. Que depois dos... Hoje em dia, meu filho, essas crianças se tornam adultos tão rápido. Com 12, 13 anos já tem o mesmo corpo que tem como adulto. Aí eu preciso respeitar a privacidade dela e tudo mais. E é a mãe que vai. Mas quando meu filho estava no banheiro, na casa de banho sozinho, epa, de vez em quando eu entrava só para manter a segurança.
Ele sabia que eu poderia entrar a qualquer momento. Então, se ele estivesse fazendo alguma coisa que ele não queria que eu soubesse, ele pensava 2 vezes antes de fazer. Por quê? Porque ele não sabia quando é que eu ia entrar na casa de banho. Percebe? A proteção que isso era para ele. Deus faz assim com você. Ele habita em você. Ele está com você 24 horas por dia, 7 dias por semana, momento a momento. Eu vou olhar 2 textos juntos, para olhar para as coisas que nós podemos experimentar enquanto nós estamos em Cristo, momento a momento. Tá bem? 1 Coríntios 6. Eu vou ler o texto, você pode me acompanhar, e depois a gente vai dividir as partes aí, tá bem? Tudo me é permitido, mas nem tudo é conveniente. Tudo me é permitido, mas não me posso deixar dominar por coisa nenhuma. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas o Senhor há de fazer com que tanto o estômago como os alimentos se desfaçam um dia. O corpo humano, porém, não é para a imoralidade. Ele é para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. De fato, Deus ressuscitou o Senhor Jesus, e pelo seu poder nos há de ressuscitar também a nós. Não sabem que o corpo de cada um de nós faz parte do corpo de Cristo? E se é corpo de Cristo, como posso eu fazer dele parte do corpo de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que aquele que se une a uma prostituta se torna um só corpo com ela? Diz as Sagradas Escrituras: tornam-se ambos uma só pessoa. Porém, aquele que se entrega ao Senhor forma um só espírito com ele. Evitem a imoralidade. Os outros pecados que o homem comete ficam fora do corpo. Mas o que pratica a imoralidade ofende a dignidade do seu próprio corpo. Não sabem que não pertencem cada um a si mesmo, mas que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que receberam de Deus e que habita no vosso interior? Deus resgatou-vos por elevado preço. Deem, pois, glória a Deus com o vosso corpo. Ufa! Que trecho pesado! Ele trata de uma série de questões aí que me deixa incomodado. Sabendo que Jesus habita no meu coração, o que é que eu faço com este corpo que se tornou a habitação dele? O templo de Deus. É onde Deus habita. O que é que eu faço? Ele usa aqui uma ilustração pesada. Todo homem ou mulher que se deita, que se une a uma outra pessoa, se torna uma só carne com a pessoa. Está a dizer que aquele que se prostitui é um com a prostituta. Ele está dizendo, e você vai fazer isso com o corpo de Cristo? Vai uni-lo a uma prostituta? Né, vai não. E ele diz isso e compara com a igreja. Então, vamos ver algumas daqueles momentos que nós podemos experimentar. União de espírito. É a essência do cristianismo. A união de espírito. Aí eu vou repetindo alguns dos versículos desse trecho que a gente leu, tá bem? Tudo me é permitido, mas nem tudo é conveniente. Você pode? Pode. Deve. Nem tudo que eu posso, devo. Então, tudo me é permitido, mas nem tudo é conveniente. Tudo me é permitido, mas não posso me deixar dominar por coisa nenhuma. E aqui tem uma coisa que eu acho interessante. A gente briga muito com os bêbados. O pessoal que bebe demais, né, e fica
alcoolizado e perde o controle? Tá bem. Tem uma outra situação na Bíblia que a gente deveria ter igual cuidado. Sabe qual é? Glutonaria. Comer fora de controle. Não ter controle com comida. Isso é pecado. Tanto quanto beber sem controle. Não dormir o suficiente. Hã? É pecado. Deus, que é Deus, trabalhou 6 dias e descansou um. Ao final de cada dia ele diz assim: boa coisa foi feita hoje. Viu Deus que era bom. Por que eu acho que eu posso trabalhar mais do que Deus? Dá certo? Não. Não dá certo. Pecado. Tem certas coisas que a gente não atribui como pecado, né? Mas vai lá na Bíblia, vai conhecer a Bíblia, vai. Vai ler as Escrituras. E você vai descobrir que algumas coisas são princípios que Deus estabeleceu para a proteção. Trabalha 6 dias, descansa 1. E Deus fez proteção social também. Você podia trabalhar 7 anos, 6 anos a terra. No 7º, a terra tinha que descansar. E a cada 50, tudo voltava à propriedade original. Reforma agrária, né? Melhor que a dos partidos políticos. Gente, quando esse povo fica pensando em alguma coisa, Deus, ó, você vem com a farinha, ele já está voltando com o bolo. Tem um ditado assim aqui? Né? Deus sabe muito mais do que eu e você, meu filho. Não quer ensinar Deus, não? Faça as coisas que Deus está mandando, tá bem? Muito bem. Outro versículo, versículo 17 de 1 Coríntios 6. Porém, aquele que se entrega ao Senhor, forma um só espírito com Ele. Boa notícia? Eu sou só um com o Senhor. Oh, boa notícia! Então divulgue isso, espalhe essa notícia. Espiritualidade, andar no Espírito momento a momento. Já ouvi uma frase que diz assim: nós não somos seres humanos tentando ser espirituais. Nós não somos seres humanos tentando ser espirituais. Nós somos seres espirituais vivendo como humanos. Aí é duro. Porque espiritualmente os seus limites são outros. Os seus valores são outros. Sabe por que a gente não gosta de pensar na ideia de morrer? Porque isso não faz parte do nosso ADN. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele não criou Adão e Eva para morrer. Criou para viver sempre. E deu tudo o que eles precisavam. Tudo. Não precisava nem trabalhar. Não, precisava. Só que o trabalho não era como é hoje. Ele não suava, não tinha erva daninha. Tudo era uma maravilha. Por quê? Porque Deus assim o criou. E Deus só deu para Adão e Eva uma orientação. Qual é? Ok. Não. Mas vamos pensar pelo sim? O que ele disse? De tudo que tem no paraíso, como? De tudo. De tudo. Só uma coisinha você não deve fazer. Por quê? Porque no dia que fizer, você vai conhecer o bem e o mal. Então, coma tudo. Só não como daquela árvore, porque no dia que dela comer, você vai conhecer o bem e o mal. A gente tem tudo, mas quer aquilo que não pode. Ah, danado. Você é bicho ruim. Tem tudo. Eu quero aquilo que não pode. Aquilo que Deus já disse, não.
Então não adianta ficar orando, Deus me abençoe, olha, vai saber o que Deus quer, qual é o plano de Deus para a minha vida e para a sua vida. Não é no atacado não, viu? É individual. Eu vou dizer aqui uma coisinha bem rapidinho, só para a gente pensar. Qual é o plano para o marido? Rapazes, querem ser marido? É bom, mas a orientação para o marido, sabe qual é? Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Acabou a brincadeira. Amar minha esposa como Cristo amou a igreja? Como é que Cristo amou a igreja? Hã? Deu a sua vida para... Rapazes, atenção. Ame a esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Com qual finalidade? Apresentá-la diante de Deus sem mácula, ruga ou coisa semelhante. É muito, né? Eu tenho que apresentar a Magali diante de Deus sem mácula. Sabe o que é mácula? Uma mancha? Sem ruga, bem... Não, é muito pesado, Deus, não dá não. Então casa. Ah, mas se essa é a lei sobre casamento, é melhor não casar. Se você não está disposto a viver a vida conjugal do jeito que Deus quer, é melhor não casar mesmo. Sabe qual foi a ordem para a mulher? Esses homens sabem muito bem. Sede submissa aos vossos maridos. Só que a gente erra na leitura daquela palavra. Submissão é estar debaixo da mesma missão. Qual é a missão do seu marido? Qual é a missão dele? E lá meu marido tem missão? Ele não é nem missionário, não é pastor, não é nada disso. Eu não estou falando disso, gente boa. Missão é quem tem um destino, tem um rumo. Qual é o rumo do seu marido? Cada marido tem um rumo aí, viu? Plano é individual. Tu já perguntou para ele? Ei, pera lá. Você está olhando para esse corpinho bonitinho aqui, está todo cheio de desejo de casar comigo, não tá? Isso, faz bem. Mas, antes de botar as mãozinhas, qual é o rumo que tu quer seguir na vida? Sei lá. Bom, se você não sabe, eu também não sei, então, tá, terminou aqui. Porque se você não sabe para onde vai, tá pensando que eu vou junto? Tá doido. De doido ia chegar eu. Mas no dia que você assume um compromisso e bota uma aliança, que é para você lembrar do compromisso assumido, eu mesmo que eu tire minha aliança, não dá para esquecer, já ficou uma marca no meu dedo aqui. Tem jeito. Por falta de uma, eu tenho duas. Que essa daqui é uma outra que me lembra de um texto da Bíblia, que é 1 Tessalonicenses 4, 3 e 4. Depois vai olhar em casa para saber o que é. 1 Tessalonicenses 4, 3, 4. Tá? Para eu lembrar. Por isso que está ao lado da minha aliança. Tá? Então, moças, não se aventure com alguém que não sabe para onde vai. Porque pode acabar onde você não quer. E depois não venha dizer, o meu marido é tão ruim. É? E você não sabia disso antes, não, minha filha? Não namorou, não? Cuidado. Vá saber o que está na Bíblia. Para poder andar no Espírito, momento a momento. Não desperdice sua vida com alguém que não vale a pena. Rapaz, se ela não quer seguir a missão que Deus lhe deu, não vale a pena. Por mais bonita que seja, não vale a pena. Tu vai bater cabeça. Você vai ter um estorvo na vida, em vez de ter uma ajudadora idônea. Se quer uma orientação, vá ler Provérbios, capítulo 31. É o conselho de uma mãe para o rei.
para saber como é que ele deveria procurar uma esposa. Pronto. Nosso assunto não é esse. O vosso corpo é templo do Espírito Santo, que receberam de Deus e que habita no vosso interior. Você é templo. Olha bem aonde você vai levar o templo do Espírito Santo. O corpo humano, porém, não é para a imoralidade, é para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Nós não estaremos mais sujeitos, né, a esse mundo. A ausência de controle do mundo, da carne e do diabo no discípulo. Mas você tem que estar andando com Jesus. Não dá, não tem outro jeito. Mas o que pratica imoralidade ofende a dignidade do seu próprio corpo. Como é que você cuida do seu corpo? Não é seu. Você é gerente. Ele é de Deus. Cuidado. O amor, Vitória, o amor a chegar onde precisa chegar. Aonde que o amor de Deus precisa chegar? Deus resgatou-vos por elevado preço. Deem, pois, glória a Deus com o vosso corpo. É isso que Deus quer. Demonstre o amor de Deus para o mundo, porque você foi resgatado por alto preço. Tem até hino escrito assim, não é? Muito bem. O outro segundo trecho e o último que eu quero gastar hoje. Romanos capítulo 8. Então, se você tem sua Bíblia aí, você pode abrir, se não, pode acompanhar a leitura ali. Mas agora não há condenação para os que estão unidos a Jesus Cristo. Com efeito, a lei do Espírito que dá a vida pela união com Jesus Cristo, libertou-me da lei do pecado e da morte. De fato, Deus fez aquilo que a lei de Moisés não podia fazer, por causa da fraqueza humana. Deus condenou o pecado na natureza humana ao enviar o seu Filho, que veio com uma natureza semelhante à do homem pecador. Deste modo, condenou o pecado. Deus fez assim para que pudéssemos cumprir o que a lei manda, pois já não vivemos conforme as inclinações da natureza humana, mas de acordo com o Espírito. Os que vivem conforme as inclinações da natureza humana deixam-se arrastar por elas, mas aqueles que vivem de acordo com o Espírito preocupam-se com aquilo que o Espírito quer. De fato, as inclinações da natureza humana levam à morte, mas aquilo que é do Espírito leva à vida e à paz. Os nossos instintos são inimigos de Deus, pois não obedecem à sua lei, nem o podem fazer. Os que estão sujeitos a esses instintos são incapazes de agradar a Deus. Ora, vocês já não estão sujeitos a esses instintos, mas ao Espírito, se de fato possuem o Espírito de Deus. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não é de Cristo. Se Cristo está em vós, embora o vosso corpo esteja morto por causa do pecado, o Espírito dá-lhe vida por causa da justificação. Realmente, se tem o Espírito daquele que fez passar Jesus da morte para a vida, ele que o ressuscitou também fará viver os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Portanto, meus irmãos, nós não devemos viver segundo as inclinações da natureza humana. Se viverem conforme tais inclinações, estão a caminhar para a morte. Mas se pelo Espírito fizerem morrer as ações pecaminosas, então viverão. Todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. E o Espírito que receberam não vos torna escravos, nem medrosos, mas torna-vos filhos de Deus. É Ele que nos faz exclamar Abba, que quer dizer meu Pai. É o próprio Espírito que testemunha com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, também somos seus herdeiros. Somos herdeiros de Deus, juntamente com Cristo, se sofrermos com Ele, também tomaremos parte da sua glória. Paulo, escrevendo aos Romanos, procura dar para eles uma visão panorâmica muito clara do que é que Deus queria. Então vamos ver. São os mesmos itens que eu apliquei lá em
Primeiro, outro trecho que era 1 Coríntios 6. A união com Cristo. Mas agora não há condenação para os que estão unidos a Jesus Cristo. Você não tem mais dívida nenhuma. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você já está livre. Nada pode lhe condenar mais. Sabia? Não é bom ter essa garantia? Unidos. A essência da vida cristã é a libertação que nós temos em Cristo Jesus. Está bem? Então, meu querido, não se deixe enganar. Espiritualidade é andar no Espírito momento a momento. Mas aqueles que vivem de acordo com o Espírito preocupam-se com aquilo que o Espírito quer. Eu não estou preocupado com as coisas que a carne quer. Eu não estou preocupado com aquele não pode. Eu estou preocupado com todos os pode. Tudo que eu posso fazer. É isso que deve ocupar o meu pensamento. E não aquela ideia, eu não posso, eu não posso, eu não posso. Pode. Você não pode aquilo que a carne quer. Porque ela é pecaminosa. Mas aquilo que o Espírito quer, você pode. Todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Tu é guiado pelo Espírito? Só tem um jeito de ser guiado pelo Espírito. Pela palavra. Sem a palavra vai ser difícil. Vai ser difícil. Descanso na alma. Restauração da alma para o serviço a Deus. Tem um descanso que Deus quer lhe dar. Se Cristo está em vós, embora o vosso corpo esteja morto por causa do pecado, o Espírito dá-lhe vida por causa da justificação. Descanso. Está justificado, não tem mais nada que possa lhe condenar. A ausência de controle do mundo. Com efeito, a lei do Espírito que dá a vida pela união com Jesus Cristo libertou-me da lei do pecado e da morte. Você já está livre dessa lei. Se você vive em liberdade é outra história. Mas a lei já não lhe condena, ela já não tem mais peso sobre você. Se submeta a Jesus. Deus fez assim para que pudéssemos cumprir o que a lei manda, pois já não vivemos conforme as inclinações da natureza humana, mas de acordo com o Espírito. Qual é a forma de viver? De acordo com o Espírito. Lei da liberdade. Está bem? Os que vivem conforme as inclinações da natureza humana deixam-se arrastar por elas. E temos a vitória. Aonde o amor precisa chegar. É o próprio Espírito que testemunha com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos seus filhos, também somos seus herdeiros. Somos herdeiros de Deus, juntamente com Cristo. Se sofremos com Ele, também teremos parte da sua glória. Ok. Temos que tomar uma posição. Conhecer o texto não vale só. Precisa ter uma posição. Eu quero fazer para a minha vida, viver tudo o que Deus planeou para mim. Não quero deixar nada de lado. Eu preciso saber o plano de Deus para a minha vida. Minha oração é, Senhor, para que a sua glória possa ser vista através da minha vida, eu preciso entregar em cada dia, cada manhã, um tempo para ser inspirado por Jesus. Eu vou priorizar na minha vida tempo com Jesus. O que eu vou fazer? Qual é o compromisso? Estar comprometido no meu dia a dia com viver conectado com Jesus, a videira. Ele é a videira, eu sou só um ramo. Tudo que eu posso tirar, eu tenho que tirar de Jesus, da videira. Lectio divina é uma palavra em latim que quer dizer leitura divina, ofício divino. É pegar a Bíblia e ler e orar o que a Bíblia diz. Nós temos o hábito de pedir. Tente mudar um pouquinho o seu hábito para agradecer. Comece o seu dia agradecendo. Acordou? Agradeça.
Deus, obrigado por o Senhor estar me concedendo mais um dia. O que eu tenho que fazer nesse dia para honrar o teu nome? Nós temos o hábito de pedir. Comece a desenvolver o hábito de agradecer. Momento a momento. Quantas vezes o Senhor já te livrou de situações difíceis? E naquele momento da libertação, do livramento, você para e agradece Jesus pelo livramento. Eu sou meio desatento, não. Lá no Brasil, as pessoas não atravessam a rua sem olhar 2 vezes para os lados para ver se termina algum carro. Mesmo que tenha faixa de pedestre. Aqui em Portugal é diferente. O pedestre tem direito. Então ele sai, tem uma faixa de pedestre. A legislação do trânsito diz que você, quando chega perto de uma faixa de pedestre, precisa abrandar. No Brasil não é assim. O carro tem a preferência do que o pedestre. Então ninguém se aventura a atravessar uma avenida se o carro não parou primeiro. E eu tenho que me habituar. Quando chega perto de uma faixa de pedestre, e Portugal está cheio de faixa de peão, diminuir. Por quê? Porque o pedestre, o peão aqui, sabe muito bem qual é o seu direito. Ele chega perto da faixa e vai-se embora. Você que para. Nem olha para os lados. Eu digo assim, ele tem razão. A legislação de trânsito diz que você deve abrandar perto. Deve. Porque o meu para-choque é mais fraco do que o do carro. E consertar este aqui é mais difícil do que consertar o carro. Então eu olho para ver se o pessoal parou mesmo. Porque se ele não parou, não vou não. Talvez é por causa do meu vício lá do Brasil, né? De sempre estar aqui olhando 2, 3 vezes. Aqui eu tomo cada susto, porque a pessoa simplesmente atravessa a rua. Eu falo, ai Jesus, obrigado porque o Senhor me livrou neste momento de atropelar um peão na passadeira. É uma dor de cabeça que você nem pensa. Porque ele está certo e eu estou errado. Está pensando que é brincadeira? Não é brincadeira não. 24/7, 24 dias, 24 horas, 7 dias por semana. Momento a momento eu quero estar conectado com Jesus. E sempre estar grato a Ele. Amém? Amém. Deus te abençoe. Lhe dê uma semana enriquecida pela graça de Jesus em você. Tá bem, queridos? Vamos orar, agradecendo para que Deus nos conduza em sabedoria. Tá bem? Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado por tudo que o Senhor nos ensina. Ajuda-nos a colocar em prática. Estamos saindo daqui com 2 textos, em Coríntios e em Romanos. Ajuda-nos, ó Deus, a digerir tudo isto, de tal maneira que o Seu nome será glorificado através da nossa vida. Abençoa esses irmãos. Guia-os, ó Pai, durante essa semana. Seja uma semana abençoada para glorificar o Teu nome. E que o mundo creia que Jesus foi enviado, porque olha para a nossa vida. Nos guarda, segundo a Tua vontade, e que possamos nos encontrar na próxima semana, aqui para continuar a compreender o Teu desejo para a nossa vida. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.